Operação Pente Fino corta 10 bilhões de reais em gasto irregular com programas sociais do governo federal. Polícia investiga a morte de mais 2 vítimas de processos estéticos no Rio de Janeiro. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, desobedece ordem dentro da cadeia e é levado para isolamento. Polícia prende 2 suspeitos de envolvimento no caso da vereadora Marielle e do motorista Anderson Gomes. Brasil cobra explicações da Nicarágua após a morte da estudante brasileira de medicina. Incêndios na Grécia deixam mais de 70 mortos e centenas de feridos. Ministério da Saúde afirma que aumentou o número de transplantes de córneas no país, mas a fila continua. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Ótima noite para você. A Operação Pente Fino, criada pelo governo federal para fiscalizar o destino de recursos de programas sociais, cortou 10 bilhões de reais de gastos públicos usados irregularmente. No total, mais de 5 milhões de pessoas não tinham direito aos auxílios e, mesmo assim, continuaram a receber os benefícios. Só no ano passado, a despesa total do governo federal, com pelo menos 3 programas sociais, o Bolsa Família, Aposentadoria por Invalidez e Auxílio Doença, foi de 107,4 bilhões de reais. A Operação Pente Fino foi criada para reavaliar o destino desses recursos públicos e corrigir eventuais irregularidades, que são muitas. Entre o segundo semestre de 2016 e maio deste ano, o governo identificou 10 bilhões de reais que estavam sendo pagos indevidamente a beneficiários desses 3 programas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, no total foram cancelados benefícios de 5,7 milhões de pessoas que não se enquadravam nas exigências previstas. A expectativa é que esse pente fino encontre outros 20 bilhões de reais em benefícios irregulares até 2020, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento. O levantamento está a cargo de um comitê de monitoramento de políticas do governo federal. A missão desse comitê é vasculhar programas sociais para melhorar a qualidade de como o dinheiro público está sendo gasto. Esse comitê também tem avaliado programas como o FIES, o Seguro Defeso, que é uma espécie de seguro-desemprego temporário para pescadores, e o Benefício de Prestação Continuada, o chamado BPC, destinado a idosos a partir de 65 anos com deficiência física ou mental. Desde 2015 até maio deste ano, o BPC custou 161 bilhões de reais. Os primeiros cortes nos programas começaram em 2016. Nessa fase, através de um cruzamento de dados, concluiu-se que 790 milhões de reais vinham sendo pagos a pessoas com renda mensal acima de R$ 178. Esse ano, outros 209 milhões deixaram de ir para famílias acima da renda máxima exigida. Informações também mostraram fraudes praticadas por servidores públicos. Segundo investigações, milhares de vereadores que recebiam recursos do programa. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a triagem permitiu o redirecionamento desses recursos, quase R$ 1 bilhão, para zerar a fila de espera. A maior parte dos cortes nesses programas, num valor de 9, bilhões de reais, ocorreu logo depois com a revisão de aposentadorias por invalidez e auxílio-doença. A revisão gerou o cancelamento de 352 mil auxílios-doenças e 125 mil aposentadorias por invalidez. No caso do auxílio-doença, a conclusão foi de que mais de 80% dos benefícios estavam sendo pagos indevidamente. No caso do BPC, técnicos do governo afirmam que para corrigir as distorções será preciso modificar a legislação. Segundo eles, hoje não é permitido cancelar benefícios do programa, mesmo se houver irregularidades. Em muitos casos, o cruzamento de dados não basta para identificar fraudes. As verificações precisam ser feitas pessoalmente, com a visita de peritos. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi colocado no isolamento por mais de 5 horas hoje.
Segundo a defesa de Cabral, a decisão foi tomada após o ex-governador questionar uma fiscalização do Ministério Público no complexo penitenciário de Jericinó. De acordo com os advogados do ex-governador, a ação se deu após Cabral questionar uma fiscalização do Ministério Público do Rio em Bangu 8, onde Cabral divide cela com outros presos. Depois disso, Sérgio Cabral foi levado para uma carceragem isolada, onde ficou por mais de 5 horas. Rodrigo Roca, advogado de Cabral, revelou que o promotor de justiça André Guilherme entrou na ala do setor E, onde estão vários presos da Lava Jato, e teria dito para os detentos abaixarem a cabeça e se voltarem para a parede. Sérgio Cabral teria questionado a necessidade da medida. A defesa informou que irá fazer uma representação na Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público por abuso de autoridade e vai entrar com ação indenizatória pessoal contra o promotor. A Delegacia de Homicídios do Rio prendeu hoje um ex-PM acusado de ser um dos ocupantes do carro em que estavam os executores da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Além dele, foi preso um ex-bombeiro. A prisão dos ex-militares aconteceu por causa de um outro caso. Eles são apontados por delatores como autores de um duplo homicídio. O delator que ajudou a deter os suspeitos foi o mesmo que disse à polícia que a dupla está envolvida na execução da vereadora e do motorista dela. O policial militar reformado Alan de Moraes Nogueira, conhecido como Cachorro Louco, e o ex-bombeiro Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, expulso da corporação em 2006, foram presos na manhã desta terça-feira. Acusados do assassinato de 2 pessoas em Guapimirim, na Baixada Fluminense, em 25 de fevereiro do ano passado, a mando do líder miliciano e ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, Orlando Curicica. O crime seria um acerto de contas entre milicianos. Com essas novas prisões, a estratégia dos investigadores é justamente a de desestruturar o bando de Orlando da Curicica e elucidar o crime contra parlamentar. Preso, Alan passa a ser uma peça importante nesse quebra-cabeça que virou o caso Marielle. A expectativa da polícia é que, preso e com as informações do delator contra ele, ajude a elucidar o que aconteceu na noite do crime. O advogado que defende o PM reformado, Alan Nogueira, esteve na delegacia nesta manhã e negou a participação de seu cliente com o caso Marielle. A gente tem a respeito do envolvimento com a Marielle é somente esse, é uma testemunha que coloca o cliente com a participação nesse fato. Mas ele não estava no carro? Não estava. Inclusive nós temos material documentado para comprovar essa não participação, a não existência dessa participação do cliente no momento do crime, na execução. A princípio ela fala algumas coisas e depois muda esse depoimento. O próprio Ministério Público já descarta essa testemunha. Essa é a única acusação contra o cliente. No início de maio, a testemunha disse à polícia ter presenciado conversas entre o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e Orlando Curicica, nas quais supostamente teriam discutido o assassinato de Marielle. Ambos negam qualquer envolvimento no crime. No dia 14 de março, dia do assassinato, Marielle participava de um encontro de mulheres negras na Casa das Pretas, espaço na Lapa, região central do Rio. Quando Marielle saiu da casa e o carro onde estava deu partida, os 2 carros trocaram sinais de alerta e a seguiram. O carro dos criminosos emparelhou com o veículo em que Marielle estava na rua Joaquim Palhares, próxima à estação Estácio do metrô. Atiraram e fugiram em disparada sem roubar nada. Marielle estava no banco de trás do carro com a assessora, que sofreu ferimentos leves. Na frente estava o motorista Anderson Pedro Gomes, que também morreu. O carro foi atingido 9 vezes, sendo que todas as balas foram em direção ao banco traseiro, onde ela estava, segundo a Polícia Civil. 4 tiros atingiram a cabeça da vereadora. Outros 3 a lateral das costas do motorista. Como a maior parte dos disparos atingiram a vereadora, os investigadores da Polícia Civil avaliam que o atirador sabia que Marielle estava sentada naquele lugar. O caso teve repercussão internacional. A Polícia Civil de São Paulo confirmou hoje a identidade do homem que foi morto com tiros de fuzil dentro de um carro blindado na zona leste de São Paulo na noite de ontem. A vítima é Cláudio Roberto Ferreira, de 38 anos. Ele já é um antigo conhecido da polícia, condenado a 65 anos por roubo a banco em Guarulhos, no ano de 2008.
Uma câmera de segurança registrou um momento do ataque. Cláudio foi baleado nos braços, nas pernas e na cabeça. Foram mais de 70 tiros de fuzil. Cláudio ficou preso por um período por um roubo a banco, mas deixou a prisão em 2015 por decisão do Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus foi revogado pouco depois, mas o condenado não se reapresentou à justiça e passou a condição de foragido. Cláudio era integrante de uma facção criminosa. O caso é tratado pela Polícia de São Paulo como execução. A Polícia Federal realizou uma operação de combate ao desvio de R$ 1,5 milhão de recursos públicos no sudoeste da Bahia. Foram expedidos mais de 30 mandados judiciais em 8 cidades. A Operação Ciranda de Pedra tenta combater crimes de desvio de verba, que deveria ser destinada à área da infraestrutura nos anos de 2012 a 2017. A ação da Polícia Federal cumpre 20 mandados de busca e apreensão. E 14 mandados de intimação são cumpridos nos municípios de Maikinique, Macarani, Itapetinga, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Jequié, Mirante e Vitória da Conquista. A organização criminosa obteve contratos de R$ 3.428.000, mas a polícia estima que cerca de R$ 1,5 milhão foi o total desviado. Com isso, foi autorizado o bloqueio judicial do valor. A operação é resultado de uma investigação iniciada no ano passado sobre obras de pavimentação em Maikinique, que não foram executadas ou ficaram inacabadas. A investigação aponta que um grupo de 4 empresas, sendo algumas de fachada, fazia um revezamento nas licitações e parte dos recursos era destinado ao pagamento de parentes e pessoas ligadas à administração municipal. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos e fraude à licitação. E veja a seguir, universitária brasileira é baleada enquanto dirigia e morre na Nicarágua. E você vai ver também. Polícia do Rio de Janeiro investiga se outras 2 mulheres morreram após procedimentos estéticos. A Polícia do Rio de Janeiro investiga se outras 2 mulheres morreram após procedimentos estéticos. E aí, esses casos vieram à tona depois da morte da bancária Lilian Calisto. A pedagoga Adriana Ferreira morreu pouco depois de ter feito uma lipoescultura no último dia 16. O marido dela contou em depoimento à Polícia Civil que a mulher fez a cirurgia em um consultório. Um áudio que seria da médica Geisa Leal Correia confirma o procedimento. Eu venho aqui hoje dar uma notícia muito chata, que em 23 anos de formada eu nunca tive. E, sinceramente, não sei como lidar com isso. Eu fiz lipo de uma paciente na segunda-feira, dia 16. Uma moça de 41 anos, 2 filhos, saudável, sem doença alguma. No domingo, o marido me disse que às 4 horas da manhã, ela levantou para ir no banheiro. Quando voltou, caiu dura, caiu morta. Teve uma morte súbita. O registro da doutora está em dia no site do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirma que ela não tem licença para atuar como cirurgiã plástica. Em nota divulgada nas redes sociais, a defesa diz que Geisa Leal tem pós-graduação em cirurgia plástica e cirurgia geral. Em outra manifestação, a médica detalha a formação acadêmica e diz que não integra a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Outro caso suspeito é da modelo Maiara Silva dos Santos. De acordo com testemunhas, ela teria realizado um procedimento estético na última sexta-feira e passou mal logo depois. Uma amiga teria chamado o corpo de bombeiros, mas o socorro demorou. Ela chegou morta ao hospital. Os 2 casos são investigados na delegacia que conduz o processo sobre a morte da bancária Lilian Calisto. Ela morreu após fazer uma bioplastia nos glúteos na casa do médico Denis Furtado. O profissional, a mãe Maria de Fátima foram presos e vão responder por homicídio qualificado e associação criminosa. As pequenas empresas continuam sendo a principal geradora de empregos no país. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. As pequenas empresas abriram 13 vezes mais vagas de trabalho que as médias e grandes no primeiro semestre do ano.
Os menores empreendimentos abriram 351 mil vagas no período, enquanto as de médio e grande porte criaram 27 mil postos. Segundo o Sebrae, o cenário está melhor que no ano passado e mostra a importância da pequena empresa para a economia do país. Os exportadores de soja estão comemorando os resultados. As vendas para o exterior registram um forte ritmo nas 3 primeiras semanas de julho. Os embarques nos primeiros 15 dias úteis do mês atingiram uma média de 517 mil toneladas ao dia. Ao todo, o Brasil já exportou 7.760.000 toneladas do produto. E as estimativas de vendas em 2018 são as melhores, em razão da colheita recorde e da disputa comercial entre Estados Unidos e China, que pode levar o gigante asiático a comprar mais do produto brasileiro. Quem também está feliz é o governo federal. Segundo a Secretaria da Receita Federal, a arrecadação com impostos, contribuições e demais receitas teve alta real de 2,01% no mês de junho e chegou a 110 bilhões de reais. É o melhor resultado para meses de junho desde 2015. Já no acumulado dos primeiros 6 meses do ano, a arrecadação total somou 714 bilhões. É ficar de olho para avaliar se esse dinheiro está sendo bem investido. Agora o mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira. Acompanha a moeda norte-americana, caiu 1,06% e fechou o dia cotada a R$ 3,743 na venda. A estudante brasileira de medicina, Rainéia Gabriele Lima, foi baleada e morreu hoje quando dirigia para a casa dela, no sudoeste de Manágua, na Nicarágua. A onda de violência que atinge o país já deixou quase 300 mortos em 3 meses. Rainéia Gabriele Lima, de 32 anos, cursava o último ano de medicina e foi baleada quando dirigia para sua casa no sudoeste de Manágua, por volta de meia-noite. Segundo testemunhas, paramilitares atiraram contra o seu carro. A estudante foi levada pelo namorado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Uma bala perfurou o fígado e a jovem morreu quando era atendida no hospital militar em Manágua, de acordo com informações do canal 100% Notícias. Rainéia, que morava há 6 anos na Nicarágua, nasceu em Pernambuco e fazia estágio no Hospital da Polícia Roberto Wembes. O governo brasileiro se pronunciou por meio de nota do Itamaraty, expressando sua profunda indignação e condenação à trágica morte. Os protestos, que começaram em 18 de abril contra uma reforma da Previdência, levaram ao pedido de impeachment do presidente Daniel Ortega e de sua esposa e vice-presidente, Rosário Murilo. E esse caso já tem repercussões diplomáticas. O governo brasileiro convocou a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Lorena Martínez, para dar explicações sobre a morte da estudante brasileira Rainéia Lima. Além disso, o embaixador brasileiro na Nicarágua, Luiz Cláudio Santos, também foi chamado de volta. A Aliança do Pacífico, formada por México, Peru, Chile e Colômbia, decidiu hoje buscar uma maior integração econômica e comercial com o Mercosul. Blocos econômicos do continente americano se aproximam em meio à tensão comercial que mexe com o mundo. O presidente Michel Temer participou do encontro. O grupo acertou nesta terça-feira procurar uma maior integração econômica com o Mercosul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Este dia, as nações da Aliança do Pacífico e do Mercosul. Hoje, as nações da Aliança do Pacífico e do Mercosul deram um primeiro passo para a aproximação dos nossos mecanismos. Juntos faremos mais e melhores benefícios para nossos povos. Para nossas sociedades. Mercosul e Aliança do Pacífico não somos. O Mercosul e a Aliança do Pacífico não são sistemas idênticos nem no formato, nem no conteúdo, nem no alcance ou no funcionamento, mas não somos incompatíveis e nem excludentes. Pero tampouco são incompatíveis ou excluyentes. O acordo com o Mercosul aconteceu na cúpula da aliança realizada no balneário mexicano de Puerto Vallarta. O bloco sul-americano tem procurado uma maior abertura comercial. Além do pacto com a Aliança do Pacífico, pretende ainda fechar um acordo de livre comércio com a União Europeia, um processo de negociação que poderá ser concluído em setembro. Mergulhados em uma crise gigantesca, os venezuelanos usam a criatividade para driblar o problema da escassez de produtos.
A ideia é usar música como um instrumento para arrecadar remédios. Para muitos, a música faz muito bem para a alma e para o corpo. Com a escassez de produtos na Venezuela, organizações de direitos humanos criaram um programa criativo, Música por Remédio. Os participantes desfrutaram no fim de semana de um show grátis que reuniu rock, jazz e reggae. As pessoas também tiveram acesso a muitos vinis raros que não tinham preço em moeda corrente. Pude trocar por um disco dessa senhorita Norah Jones. Ela parece muito boa. Na troca dei um anticoagulante que não há no país. Uma tia trouxe da Colômbia. Havia ainda um CD com o título Música e Remédios, com canções de artistas venezuelanos que não cobram pela produção. Os medicamentos coletados vão ser distribuídos gratuitamente entre os pacientes que sofrem com desabastecimento. De acordo com o Sindicato dos Farmacêuticos, cerca de 85% de pacientes de doenças graves, como câncer, não conseguem remédios. A gente se preocupa que a escassez de medicamento passe a não ser mais notícia, que o povo se acostume à situação. Por isso, criamos formas criativas para falar de falta de remédios, do problema. Familiares de doentes e pacientes protestam com frequência por um canal humanitário para a entrada de medicamentos no país. A ideia não tem o apoio do presidente Nicolás Maduro, que alega ser um plano estrangeiro para tirá-lo do poder. E veja a seguir, mais de 70 pessoas já morreram nos incêndios nos arredores de Atenas, na Grécia. E você vai ver também, impressionante, prédio desaba na Turquia após se equilibrar por horas na beira de um barranco. Neste ano, a entrada de turistas no Brasil cresceu 8% no primeiro semestre na comparação com o mesmo período do ano passado. 2 fatores ajudam a explicar o aumento. Vamos entender. Os dados do Ministério do Turismo ainda são preliminares, mas se a entrada de turistas continuar no mesmo ritmo nos próximos meses, o país pode chegar pela primeira vez à marca de 7 milhões de visitantes no ano. É mais que o registrado em 2014, em que o Brasil sediou a Copa do Mundo, e em 2016, durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. No ano passado, o país recebeu 6 milhões e 600 mil turistas. A alta neste ano se explica pelo maior interesse dos nossos vizinhos da América do Sul, principalmente os argentinos, durante o verão. O visto eletrônico para os americanos, canadenses, australianos e japoneses também contribuiu para a maior procura. É que com o sistema implementado no começo do ano, os cidadãos desses 4 países não precisam mais procurar pessoalmente os consulados brasileiros para conseguir autorização de entrada, e isso diminuiu a burocracia. A emissão do visto passou a ser feita em até 72 horas. De 2017 para 2018, o número de autorizações para turistas desses países subiu 40%. O Ministério do Turismo estuda expandir o visto eletrônico também para a China e a Índia. A meta do Plano Nacional de Turismo é de chegar aos 12 milhões de visitantes estrangeiros em 2022. Atualmente, o turismo movimenta aproximadamente 23 bilhões e 600 milhões de reais por ano no Brasil. Já passa de 70 o número de mortos nos incêndios nos arredores de Atenas, na Grécia. As chamas começaram na tarde de ontem e já devastaram várias regiões. Os dados ainda não são definitivos e as autoridades buscam possíveis vítimas na região turística à margem do Atlântico. O governo cita mais de 170 feridos, alguns em estado grave. Nesta terça, os corpos carbonizados de 26 pessoas foram encontrados em uma casa em Mate, costa oriental da região de Ática. O incêndio foi controlado, mas segue ativo em outros locais. Os moradores das áreas afetadas continuam relatando os desaparecidos, principalmente junto aos 3 postos da Cruz Vermelha instalados na região. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras anunciou em um pronunciamento oficial 3 dias de luto nacional. Segundo o secretário-geral da Defesa Civil, Yannis Kapakis, os incêndios foram avivados por ventos de mais de 100 km por hora. Autoridades e voluntários se organizam para ajudar as vítimas com coleta e distribuição de água, comida e roupas, enquanto os desabrigados foram enviados a hotéis. A Grécia ativou o Mecanismo Europeu de Defesa Civil e tem recebido ajuda, principalmente aérea, de vários países. E uma onda de calor recorde no Japão já deixou 80 mortos nas últimas 3 semanas. Milhares de pessoas lotam os hospitais do país.
Segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, a semana passada foi a mais letal, com 65 mortos e temperaturas que passaram dos 35 graus à sombra em muitos lugares. 2 semanas antes, 15 pessoas já haviam morrido também em decorrência do calor. Senti a sensação mudar cerca de 20 dias antes do normal e a temporada de chuvas terminou bem antes. Deve ser o aquecimento global. Trabalho como guia em passeios de observação, mas os eventos estão sendo cancelados por causa do calorão. As temperaturas variam entre 35 e 40 graus só na sombra e a umidade é de mais de 80%, uma combinação letal sentida em várias cidades japonesas. A agência meteorológica classificou o calor recorde como um desastre natural. As autoridades pedem que as pessoas usem ar-condicionado, bebam bastante água e descansem. A previsão é que a temperatura deve continuar acima dos 35 graus até o começo de agosto. A onda de calor é registrada após chuvas recordes que devastaram partes do centro e oeste do Japão, deixando 220 mortos. Um prédio residencial de 4 andares desabou hoje no centro de Istambul, depois de se equilibrar por várias horas na beira de um barranco. As imagens são impressionantes. Durante horas, o prédio pareceu desafiar a gravidade, mas acabou não resistindo e vindo abaixo. A construção de 4 andares ficava no centro de Istambul, na Turquia. De acordo com especialistas, o edifício ruiu por causa das fortes chuvas que caíram na cidade. Agentes municipais e bombeiros tiveram tempo para retirar os moradores do prédio situado em Sutlus, no lado europeu de Istambul. O colapso da construção foi transmitido ao vivo pela televisão turca. Segundo a imprensa, o imóvel, datado de 1993, desabou em um buraco profundo, que havia sido cavado para a construção de um hotel. E começaram hoje várias atividades para lembrar o Dia do Motorista, que será comemorado amanhã. Em São Paulo, uma ação social serviu de alerta para a importância da saúde dos caminhoneiros. Nem parece que estamos dentro de uma carreta de caminhão. A barbearia adaptada oferece cortes de cabelo de graça para todos os caminhoneiros que passarem por aqui. O Vitor aproveitou a paradinha de descanso e já vai voltar para casa com um novo visual. Estou aguardando uma carga, enquanto isso estou aproveitando a oportunidade aqui. Vai chegar bonitão em casa? Ah, é bom, né? Tá certo. Chegar bonitão e economizar um pouco também, né? Em outra carreta, o projeto Piloto de Fogão. Os caminhoneiros participam de concursos que elegem as melhores receitas. Tudo com a supervisão de uma nutricionista, que dá dicas para uma boa alimentação. Muitas vezes ele mesmo faz a comida dele ali no caminhão. Então a nossa ideia é justamente essa, né? De levar para ele, mostrar como que é fácil, como ele pode produzir comidas fáceis e saudáveis no dia a dia dele. As receitas são as mais variadas. E tudo é feito no ambiente que os caminhoneiros já estão acostumados. Na cozinha, que é instalada na carreta dos caminhões. A gente tem a preocupação aqui de estar colocando sempre, olha, pode usar uma panela só. A panela de pressão é uma grande aliada do caminhoneiro, que a gente consegue colocar tudo que ele precisa ali dentro, concentrar os nutrientes e com rapidez. 15 minutos é o máximo que a gente leva, 15, 20, para uma refeição ficar pronta. Outra dica importante para todo caminhoneiro que passa longas horas ao volante é cuidar do corpo, do bem-estar, da saúde. Para isso, eu já vou até fazer um exercício físico, que é descer do caminhão. Esse aqui tem 4 andares de degraus. Pronto, desci. Então, para falar sobre esses cuidados, eu vou falar agora com o professor de Educação Física, Ivan Aded. Ivan, que cuidados que o caminhoneiro precisa ter para cuidar da saúde? É sempre importante estar praticando atividade física, né? Sempre que possível. Vamos supor, parou para abastecer o caminhão, desce do caminhão, dá uma volta no caminhão, faz uma caminhada, parou para ir no banheiro, para um pouco mais longe do banheiro para fazer uma caminhada, que a atividade física ela é acumulativa. Então, de 5 em 5 minutos, vai acumulando e ao longo do dia, se fizer 5 vezes, já deu 25 minutos. O importante é sempre praticar atividade física, dirige muito tempo, fica muito tempo sentado, para, dá uma alongada, desce do caminhão, que já viu que era uma atividade física, subir e descer do caminhão. Então, o importante é sempre estar praticando atividade física. Quanto mais, melhor. O caminhoneiro Marcos aproveitou para fazer um check-up, não do caminhão, mas na própria saúde. Bom, a gente sai de segunda-feira de casa, igual eu faço em São Paulo, né? A gente fica a semana inteira, a gente chega
na sexta ou no sábado em casa, junta a família de novo e segunda começa tudo de novo, né? E umas ações assim como a gente encontra de vez em quando é muito bom, porque a gente não tem muito tempo para ir em hospital, para ir procurar um médico particular e a gente consegue, às vezes, associar essas ações com um exame de saúde, igual eu acabei de fazer. A gente pode cortar um cabelo que não tem um certo tempo. É muito bom. Tudo isso faz parte de uma ação para comemorar o Dia do Motorista. O objetivo é alertar sobre a importância de cuidar da saúde e orientar sobre os perigos que a estrada oferece. Ele está conduzindo um veículo de 40, 50, 70 toneladas. E é importante que ele tenha saúde em dia, né? Quando a gente pensa num piloto de avião, todo mundo ele faz exames constantes, não pode ter uma escala que passe de tantas horas. E às vezes a gente esquece que o caminhão é tão perigoso quanto num acidente, né? Pode matar muita gente. E veja a seguir os cuidados que devemos ter com os animais durante a estiagem. E você vai ver também, boa notícia, aumenta o número de transplantes de córnea no país. Mas é bom saber que a fila de espera continua. O inverno mais seco toma conta do Brasil neste ano, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O clima de estiagem e a baixa umidade têm causado alguns transtornos em Mato Grosso do Sul. Isso porque, além de problemas respiratórios que atingem muitas pessoas, as queimadas trazem um risco ainda maior para a população. Falta de chuva, ventania, tempo seco. Fatores característicos do período de estiagem, que abrange os meses de junho, julho e se estendem a agosto e início de setembro. De acordo com este pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, por hora, não existe previsão de chuva. Como a gente tem poucas chuvas nessa época do ano, cada vez mais o ambiente, ou seja, a natureza vai se tornando seca. Por quê? Porque não tem água para fazer transpiração, para metabolizar, as plantas não fazem mais tanta fotossíntese, não transpiram mais tanto. Uma vegetação que vai tornando cada vez com características mais áridas, ou seja, mais seca, favorável à queimada. Consequência do tempo seco, temos então registros elevados nos números de queimadas na região. Por isso, todo cuidado é pouco. O clima está seco, né? A escassez de chuva é grande. Combinando aí com a baixa umidade relativa do ar, a população ela não deve de maneira alguma colocar fogo, né, em terreno baldio, fogo no mato, aqui na área urbana. Na área rural deve ser feito aceiros, né, gerando aí quadrantes, se for uma propriedade grande, faça quadrantes com aceiros, evitando a propagação do fogo em grandes áreas. O longo período de estiagem, aliado à baixa umidade relativa do ar, característicos desta época do ano, são fatores que propiciam as queimadas registradas aqui na cidade. Mas não é só o meio ambiente quem sofre as consequências deste tempo. Nossa saúde também precisa de cuidados por conta dos sintomas causados pelo tempo seco. E para amenizar os reflexos dessa época, preste atenção nestas dicas. Beber bastante água para hidratar. Esse calor, a baixa umidade ou o tempo com a temperatura muito baixa, a mucosa fica mais ressecada e mais desidratada. Usar soro fisiológico no nariz, colocar uma toalha molhada perto da cama, ou um umidificador, ou uma bacia com água, ajuda a respirar melhor, porque a mucosa vai ficar mais hidratada. E esse tempo seco não afeta apenas os seres humanos, os animais também sofrem bastante. É verdade, Carol. Em São Paulo, por exemplo, o zoológico teve sua rotina alterada para ajudar os bichos. Os donos de animais de estimação também devem ficar de olho nos melhores amigos. Há 40 dias não chove em São Paulo e, segundo o Climatempo, a temperatura pode até cair um pouco nos próximos dias, mas previsão de chuva que é bom, nada. O resultado disso é a baixa umidade relativa do ar e tempo seco. Tem gente que se vira como pode, mas beber água é indispensável para manter a hidratação.
E acredite, não somos apenas nós, seres humanos, que sofremos muito com este tempo seco, não. Os bichinhos podem desenvolver diversas doenças que vão desde problemas respiratórios, irritações, coceiras e até problemas nos olhos. No Zoológico de São Paulo, por exemplo, esse clima fez com que fossem adotados procedimentos especiais para proteger os animais que habitam o parque. Entre as medidas está o banho em répteis, como é o caso dessa família de lagarto rabo de macaco. Os bichos aparentam gostar do chuveiro. Para os animais, a questão da temperatura e umidade é fundamental, né, para a manutenção e boa saúde deles. Dentre as espécies que a gente mantém aqui, os lagartos e serpentes são um dos animais que mais sofrem com um tempo seco, né? Isso pode acarretar problemas problemas respiratórios, problemas na troca de pele e outros problemas veterinários futuros. As aves também são um dos grupos de animais que sofrem bastante com esse clima. Por isso, muita água deixada nos viveiros para que elas possam se manter hidratadas. E não são apenas os animais exóticos que merecem atenção. Em casa, devemos tomar bastante cuidado com os cães e gatos, como explica este veterinário. A diminuição da umidade somada à baixa da temperatura basicamente vai acarretar problemas de pele, problemas oculares, mas o que mais prejudica os animais nessa época são problemas respiratórios. A prevenção, né, a mais importante aí, como eu falei das doenças oportunistas, principalmente dos respiratórios, seriam as vacinações. Agora, se não tiver jeito e o dono perceber que seu bichinho está apresentando sintomas mais graves, o jeito é procurar uma clínica veterinária. Se ele vem desidratado, ele vai ficar numa hidratação, por exemplo, uma fluidoterapia, enfim, e ele pode fazer uso de uma inalação, ele pode fazer uso de uma gaiola de oxigênio terapia, mas tudo vai depender também da causa e da gravidade desse problema. Dados do Ministério da Saúde afirmam que aumentou o número de transplantes de córneas no país. Mesmo assim, Carol, em todo o território nacional, já são quase 10 mil pacientes na fila de espera. Depois de 5 anos na fila do transplante, há 4 meses, finalmente a Thaís conseguiu o doador de córnea. Quando que você descobriu, né, que você estava perdendo a visão e como foi a tua reação? Percebi com 16 anos, depois de um acidente. Problema já tinha, que era o ceratocone, que era um problema que vem hereditário de família. Minha mãe tem, minhas tias. E eu também tenho. E devido a esse acidente, o ceratocone acabou avançando e eu tive perda de 50% na visão. E cheguei a usar óculos. No começo, igual todo mundo, fazendo anualmente. Aí comecei a usar óculos depois, fazendo troca durante 6 meses. E a gente foi percebendo que o negócio não estava legal quando eu comecei a trocar a cada 3 meses, a 2 meses, chegando a trocar de óculos a cada mês. Se ela não fizesse o transplante, o risco de perder a visão total era grande. Algumas atividades simples do dia a dia, a Thaís já não conseguia cumprir como antes. Tipo de atividades assim do dia a dia que você já não conseguia mais fazer? Ler, assistir TV, pegar um ônibus, ver preço de coisas no mercado, não conseguia. Tinha dificuldade praticamente para tudo. A córnea é um órgão, é uma parte do olho muito importante para que a visão seja alcançada pelo paciente. Alguma doença específica que causa, né, essa necessidade do transplante? Pode ser alguma doença, como eu falei, pode ser algum tipo de infecção, né, ou alguma inflamação, ou até mesmo um trauma, um acidente, que aí acabou perfurando a córnea e levando a córnea a ficar opaca. É mais ou menos assim que uma pessoa que precisa do transplante de córneas enxerga. Algumas até perdem a visão. E de acordo com o Ministério da Saúde, só no Brasil, quase 10 mil pessoas estão na fila de espera. Esse hospital aqui em São Paulo é referência em transplante de córneas. São realizados aqui pelo menos 2 procedimentos por semana. Mesmo assim,
também tem fila de espera. 82 pacientes aguardam pelo transplante. E essa fila parece que nunca chega ao fim por motivos que a gente já conhece. Muitas vezes não porque as pessoas não querem doar, mas é porque as pessoas não informam a família do seu desejo de doação de órgãos. E só a família pode autorizar que o doador faça, então, essa doação de órgãos. Conforme o Ministério da Saúde, os transplantes de córnea aumentaram no Brasil. Em 2016, foram realizados 14.641 procedimentos. Já em 2017, foram 16.417. Mas ainda existe a falta de informação, que impede que as doações sejam ainda maiores. É muito importante que todos saibam que devem informar a família do seu desejo de serem doadores, para que aí a gente possa aumentar essa oferta de córnea e trazer a visão de volta para muitos e muitos brasileiros. A doação de córnea pode mudar a vida de pessoas como a Thaís, que não perderam a esperança de conseguir continuar a enxergar. Eu não teria conseguido. E é que nem eu falo, se as pessoas têm um desejo de doar, doa. Faz, porque você vai estar ajudando vidas que precisam. E o Jornal das 22 termina aqui. Excelente noite para você e voltamos amanhã. Boa noite e até amanhã.